Você está na live da vitória. E Deus tem uma bênção para entregar na palma da tua mão. As tuas aflições, angústias, tristezas não passam despercebidos aos olhos do Senhor. Nos momentos de crise, nos momentos de solidão, quando todos nos viram as costas, momentos de fragilidade, Deus não nos abandona. E são nestes momentos em que o Espírito Santo de Deus ele está mais próximo de você. Nós até passamos por lutas e aflições. Acontece, são coisas da vida. Mas Deus nunca te abandonará. E o Espírito Santo, o Consolador, ele está ao teu lado, segurando na tua mão para te garantir a vitória. Não te desanime diante das lutas. Não perca a tua esperança. Não perca a tua fé, porque Deus está trabalhando. Pregador, meu querido, mas eu não estou entendendo nada. Parece que a coisa não tem solução. Eu estou passando aqui esse sofrimento, esta adversidade na minha vida pessoal, na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento, com os meus filhos. Todo mundo passa mesmo. Ah, pregador, mas eu não vejo saída, eu não vejo solução, estou a ponto de perder a esperança. Não perca a tua esperança, porque a perca da esperança precede a desistência. E com a desistência, a não realização. Se você desistir, você não vai alcançar. Não desista do teu milagre. Deus está trabalhando nesta causa que para você parece ser tão difícil. A vida é assim mesmo. Mas Deus não vira as costas para você. Ele está contigo na hora das adversidades, nos momentos tristes, nos momentos felizes. Deus está contigo. Em algumas situações, observe, a vida, muitas vezes nas horas difíceis nós nos lembramos de Deus. Mas quando a coisa está tudo bem, aí a gente se esquece de Deus, a gente não ora mais, a gente não lê a Bíblia mais. Mas não pode ser dessa forma. Você se lembrar de estar na presença de Deus, nas alegrias, nas aflições, em todos os momentos. E Deus nunca vai te abandonar. Eu quero ler uma palavra aqui no livro de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 24. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada se aproveitando, antes indo de mal a pior. A mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos padecendo. Segundo a lei, uma pessoa que padecia desta enfermidade era considerada imunda. Não poderia estar no convívio da sociedade. E aquela mulher era uma mulher solitária. Não tinha convívio social. Estava longe de casa, longe da família, longe dos amigos, por causa da sua enfermidade. Mas o problema é que aquela enfermidade, aquele fluxo, aquela hemorragia, não era coisa de uma semana, 15 dias. Ela já havia padecendo há 12 anos com aquela enfermidade. E ela já havia gastado tudo quanto possuía com os médicos. Já havia procurado todos os recursos da época que estava ao seu alcance. E não havia conseguido ser curada. Sempre indo de mal a pior. E ela já havia gastado tudo que possuía. A vida dela não era fácil. Ela era uma pessoa solitária. E agora
empobrecida e doente. A vida da mulher do fluxo de sangue não era fácil. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. E com ele vinha uma grande multidão. Jairo era um dos principais da sinagoga. A filha de Jairo estava à beira de perder a sua vida. E eles estavam com pressa. Jesus estava com pressa. E você observa que aquela multidão ali era constituída de judeus, fariseus, pessoas religiosas, escribas, fariseus talvez, pessoas religiosas. Aquela mulher, considerada imunda, com aquela enfermidade, jamais poderia estar no meio daqueles homens. Jesus a caminho da casa de Jairo. Ela ouviu falar que era Jesus e que passava por ali. Ela creu que se tocasse na orla do vestido de Jesus, seria curada. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela tem muito a nos ensinar. Apesar de ter perdido tudo que tinha na vida, apesar de ser solitária, apesar de ser uma pessoa enferma, ela não desistiu do seu milagre. Ela não desistiu da sua cura. Ela creu que se tocasse na orla do vestido de Jesus seria curado. Observe que ela havia perdido tudo, mas não perdeu a sua fé. Nós podemos perder tudo na vida, mas não perca a tua fé. Em alguns momentos vai ser você e Deus, e a sua fé. E você de joelhos dobrados em oração, chorando nos pés do Senhor. Aleluia. É você e Deus, meu irmão, minha irmã. Mas você e Deus são a maioria. Você e Deus são o exército forte. Aquela mulher não poderia estar no meio daqueles homens ali. Mas ela estava lá. E ela creu que seria curada. Ela se arriscou pelo seu milagre. E ela veio por detrás e tocou na orla do vestido de Jesus. Se ela fosse pega naquele momento, o que aconteceria com ela? Mas ela estava lá. Ela tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada. Instantaneamente. Naquele momento, Jesus, percebendo que de si havia saído virtude, ele começa a olhar ao redor. Quem foi que me tocou? Todos respondiam: Senhor, não fui eu. Quem estava mais ao longe? E os discípulos disseram: Senhor, a multidão te oprime. Todos te tocam. Aleluia. Mas Jesus percebeu que de si havia saído virtude, havia saído poder. Alguém havia tocado em Jesus de uma forma diferente dos outros, porque todos estavam ali, muitos o tocavam, mas quem foi curada e recebeu o seu milagre foi a mulher do fluxo de sangue. Saiba como tocar em Jesus. Toque em Jesus por meio da fé. Muitas vezes nós vamos precisar tocar o coração de Deus por meio da fé. Você precisará crer para receber o teu milagre. A mulher do fluxo de sangue, se tivesse parado pelo meio do caminho, desistido da sua bênção, com certeza ela não haveria recebido. Mas ela era uma mulher de atitude. Enquanto ela tinha para gastar com os médicos, ela gastou. E quando ela não tinha mais nada para gastar, ela teve fé. E ela creu. E ela foi em busca do milagre. Ela tocou em Jesus. Foi curada instantaneamente. Aleluia. Jesus percebeu
que alguém ali era diferente no meio da multidão. E este alguém era a mulher do fluxo de sangue. Mas eu venho aqui vos fazer uma pergunta neste momento. Vos trago uma interrogação. E aí, você é mais um no meio da multidão? Ou você é diferente? Ou você dobra o teu joelho em oração, chora nos pés do Senhor e fala com Deus quando precisa de um milagre? Quando precisa, o tempo todo. Aleluia. Saiba que Deus não resiste a um coração quebrantado. Não resiste a um joelhos dobrado, a um rosto molhado. E se você falar com Deus, você obterá sucesso, obterá vitória, vai receber o milagre. Aleluia. Ela recebeu, foi curada instantaneamente. Não poderia estar no meio daqueles homens ali, porque todos eles eram religiosos, eram observantes da lei, extremamente rigorosos. E ela era apenas uma mulher enferma, considerada imunda. Não podia estar lá. Glória a Deus. E quando Jesus começa a perguntar quem é que me tocou, então ela se apresenta, temendo, com medo e tremendo de medo. O texto bíblico ressalta, observe, glória a Deus. O versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Glória a Deus. Naquele momento ela se identificou. A nossa vida é assim. Muitas vezes no secreto, no anonimato, nós vamos sofrer. Vamos ser perseguidos. Vamos perder tudo. Ninguém vai ver. Glória a Deus. Assim foi com ela. Mas quando ela se apresenta, ela já se apresenta curada. Ela não era mais imunda. Agora ela poderia estar naquele lugar. Jesus mudou a vida daquela mulher. E Ele pode mudar a tua vida também, se você abrir o teu coração e deixar Deus entrar na tua vida, resolver os teus problemas. O primeiro problema que precisamos que Deus resolva está aqui dentro de nós, do nosso coração. Nós temos muitas interrogações, muitas perguntas para nós, para Deus, para os nossos familiares, que não são respondidas, e muitas vezes nós precisamos falar com Deus, e Ele tem resposta para você. Jesus mudou a história da mulher do fluxo de sangue. Agora ela poderia se apresentar publicamente. Deus trabalha no secreto para honrar em público. Deus estava honrando a serva dele naquele momento, quando curou aquela mulher. Agora ela poderia voltar ao convívio social, voltar à sua família. Ela poderia ter um companheiro. A sua vida foi mudada. É assim que Deus faz. Jesus fala para ela quando ela se apresenta: vai, filha, a tua fé te salvou. Receba essa unção de autoridade. Esta palavra é da tua vida. E lembra desta palavra no decorrer dos dias, da noite, o dia de amanhã. E toma posse, porque Jesus, ele faz o milagre mesmo. Onde Jesus chega, nada fica como era antes. Ninguém pode impedir você de receber o teu milagre. Só você, se não acreditar. A mulher do fluxo de sangue, ela creu e recebeu. Teve atitude e foi. E Jesus a curou, porque ela teve fé. Perdeu tudo na vida, só não perdeu a fé. Era só ela e Deus. Mas você e Deus são a maioria. Toma posse desta palavra e eu vou orar por você em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração aí, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar o teu servo, a tua serva que está orando comigo agora. Esta pessoa, Pai, que precisa de uma vitória. Meu Pai, nós estamos aqui na live da vitória, Pai. Entra agora, meu Deus, com uma resposta, meu Pai, de milagre na vida da tua filha, do teu servo. Vai mudando a história, mudando circunstância, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Olha aí, Senhor, esta pessoa com o seu emocional abalado. Espírito Santo, o Senhor é a cura, o Senhor é o bálsamo. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda tristeza, angústia,
opressão, depressão, crise de ansiedade. Eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, todo mal sai para nunca mais voltar. Recebe a libertação, recebe aí a cura emocional, receba a cura das enfermidades. Se você tiver uma enfermidade também, coloca a mão aí em cima da enfermidade ou da dor. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta pessoa que está orando comigo, Pai, apresentando esta enfermidade, em nome de Jesus, Deus vai curando, vai libertando. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo aí agora a febre alta, a dor de cabeça, o caroço desaparece, em nome do Senhor Jesus. Normaliza agora a pressão sanguínea, a circulação sanguínea, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Os órgãos internos voltem a funcionar normalmente, em nome do Senhor Jesus. Receba e todo mal sai para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Se você crê, receba a tua vitória, porque Deus tem vitória para a tua vida. Deus é fiel e esta é a live da vitória. Nós estamos aí em nome de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus.